Boa noite, meus irmãos. O frio tá meio gostosinho, né? Mas parece que a gente tá sem jeito de falar, né? Boa noite. Tá melhorzinho. Falar do Evangelho, como ainda se citou na prece, pelo menos se a gente partir para uma reflexão mais aprofundada, bem mais sensível. Por que eu falo bem mais sensível? Porque a gente vive tanto de repetição, né? E ainda ontem eu estava conversando com Edna na hora do café. Ela perguntou: por que é que tu tá rindo? Porque na hora eu me lembrei de uma situação de 25, 27 anos atrás, quando aqui nesta casa, com as cadeirinhas de madeira bem simplesinha, eu fui convidado, fui para a escala para fazer a prece inicial, né? E eu teria o quê? Quase 30 dias como a escala é feita. 30 dias. E eu passei 30 dias elaborando uma prece. Eu já contei isso antes. Todo santo dia eu olhava, escrevia uma frase, eu dizia, não, essa não está boa. Aí escrevia novamente. E daí eu construí uma prece de mais aproximadamente umas 40 linhas. E daí o restante do mês foi só para ler, reler, né, para decorar, para deixar ela bem bonita. Eu sabia a prece de frente para trás, de trás para frente, do meio, aonde você falasse eu parava e continuava, na ponta da língua. E daí começou a reunião, aí o nosso irmão vai fazer aqui a prece. Aí eu me sentei todo pomposo a primeira vez, aí me sentei, aí dei aquela respirada bem gostosa, botei a mão de Chico Xavier na testa. E eu já fui pensando, eu digo, olha, com essa prece, Bezerra de Menezes vai materializar-se lá, André Luiz vai passear pelo salão, vai ser perfeito. Quando eu botei a mãozinha de Chico na testa, cadê a prece? Eu não sabia absolutamente de nada, deu um branco geral, nem para frente nem para trás, eu não sabia uma palavra da prece. Aí para onde é que a gente é chamado? Que não é a fórmula, é o sentimento. Isso aí saiu no improviso. Como a gente ficava aqui, eu não assistia a palestra, né? Não sei se vocês lembram, ficava todo mundo aqui, os três aqui, um falando e outro, e os outros dois lá escutando. E eu passei a reunião todinha tentando me lembrar da prece. Mas rapaz, e agora, afinal, como é que vai ser? Olha, eu puxava, meu Jesus, doutor Bezerra de Menezes, André Luiz, e saía chamando os santos. Nada. Chegamos ao final da reunião, vamos para a prece. Improviso de novo. Então a gente chega ao ponto que não são as palavras, é o conteúdo, é o coração, é o sentimento. E daí em diante eu não anotei mais nada não. Vai na hora, pelo momento que a gente está passando. Na noite de hoje a gente vai ter uma conversinha sobre a criação de Deus. Deus criou o universo, como sabemos, criou todas as coisas. Deus permitiu que passássemos por várias gerações, por várias sociedades, né? Vários grupos primitivos. E quando a gente olha nos filmes, ou até na literatura, nos livros de história, mostra que sempre aconteceu de encontrar nessas tribos, nessas comunidades, alguém que pensava no alto, como os feiticeiros, né? Os curandeiros, as bruxas também, né? Porque quando a gente fala bruxa, as pessoas, as bruxas. Mas cada um de nós passamos nessas gerações buscando algo. E se você observar direitinho, nos animais, né, que a gente trata como os mais ignorantes, né, assim, do saber, né, que a gente chama de irracional, menos Lalinha, né? Todos os animais são irracionais, mas Lalinha, ela é racional. Ela é a gata dela, né? E a gata dela
abre o trinco da porta e abre a chave também. Então, assim, tirando a linha, os demais são ignorantes. Mas você vê que um animal dentro da sua espécie, estando ferido, eles têm um ritual que ajuda uns aos outros. Isso daí eles se reproduzem. O carinho existe, né? A brutalidade da caça, da busca pelo alimento, mas existe entre eles o carinho. A mãe com seu filhote. Então, trazendo para os nossos dias, a gente observa que toda a nossa história a gente procurou um consolo e achou um consolo em diversos níveis. Eu falo do consolo físico, social, né? E quando você se aproxima, você vê que tem uma psicologia bem profunda nisso aí. Então, a gente vem para o Antigo Testamento, pelo menos 18 mestres da informação trouxeram a palavra, e a gente percebe que eram homens como a gente, e que todos, ou boa parte, tiveram mortes bem, né? Uns cortados, outros serrados, outros... Então, a gente vê que sempre foram pessoas que vieram nos consolar dentro de uma época e dentro de um meio social que eram brutos. Mas mesmo nesses ambientes de brutalidade, a gente escutava a palavra de Deus. Não com o nome de Deus, mas a palavra do aconchego, as forças da natureza, o Deus Sol, Deus Lua e por aí vai. Então, a gente vem trazendo isso na história. Se aproximando mais da gente, a gente vem para a figura principal, que é a quem a gente se espelha, né, que é Jesus. Um pouquinho mais atrás, eles também anunciaram a vinda dele, né, a vinda de Jesus. Então, essa vinda de Jesus veio trazer para a humanidade uma revolução. Lógico, ela aconteceu em um local e se expandiu por várias regiões. Então, a proposta do Cristo era o quê? Consolar. Era o quê? Orientar. Mas para ele consolar com a palavra, ele precisava mostrar. E através das curas, né? Que no passado eram as magias, Jesus traz de uma forma bem diferente, né? Ele materializa essa cura. E as pessoas da época tinham bem mais entendimento do que os antepassados. Então, trazendo a época de Jesus, a vida dele, o exemplo que ele traz para a gente vê que lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, é o nosso ponto de referência. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então, hoje a gente percebe que muitas religiões dentro do cristianismo, né, prega um Deus diferente, prega um Cristo diferente, um Cristo materializado. Não sei se vocês percebem isso, não é uma crítica, mas assim, para a gente trazer a uma conversação mais próximo de um sentimento. Por que mais próximo do sentimento? Eu já falei alguma coisinha mais próximo do sentimento, porque a gente vê a vida do Cristo, tudo que ele passou, e alguém questiona: Cristo era de carne ou era fluídico? Cristo realmente saiu sangue de Cristo? Realmente foi? Então a gente vê que os questionamentos é em cima daquele material. Se esses questionamentos viessem dentro do que ele deixou, era outra coisa. Então nós, quando crianças, vocês não mais na minha época, né? Porque eu acho que são um pouquinho mais, né? Da década dos 60 por aí, mas aí vocês são mais atualizados. Qual era a reprodução que a gente tinha? A gente acompanhava nossos pais, que acompanharam nossos avós, que acompanharam seus pais e seus avós. Então a gente foi reproduzindo o quê? Costumes sociais. Fomos reproduzindo o quê? Formas de andar, formas de vestir,
formas de pensar. E quando a palavra do Cristo vem, a gente começa a reproduzir também, da mesma forma. E o sentimento onde ficou? Porque mais distante, né? Então, na nossa época, por exemplo, quando o menino fazia uma coisa, a gente falava o quê? Quer dizer, os nossos pais. Papai do céu briga. Ou seja, aquele Deus punidor. Então a gente tinha mais medo de Deus e fazia as coisas mais para agradar Ele com medo do que realmente pelo coração. E quando falava de Jesus, pouco se via, a não ser nas pregações, né, religiosas, que a gente, no meu caso, tive muita influência religiosa. E tudo aquilo era repetições, era preces repetitivas, era dias repetitivos, entrava ano, saía ano. Hoje é diferente. Se você sair hoje para uma pregação qualquer, é diferente. Não é? O que está se repetindo hoje, se repetiu ano passado. E você vê, mais de 2000 anos se repetindo. E a gente repetindo. Será que a gente não está trazendo nossos pais aqueles mesmos costumes, né, do espelho? Pelo menos naquelas situações que vocês não sempre foram bem de vida, né? E tiveram suas geladeiras. Na minha época, quando a gente levava um tombo que criava um galo na testa, a gente começava a gritar e a chorar. Minha mãe ou minha avó, que foi criada com vó, né? Corria lá de dentro com a faca na mão. Para que a faca? Colocar na testa. Por quê? Não tinha geladeira para botar gelo. Então você já tinha levado uma pancada, acostumada a ser... você fazia uma coisa errada, apanhava, você levava um tombo, apanhava também, porque levou um tombo, você apanhava nem porque estava... Apanhava sem saber por que estava apanhando. Aí vem um outro correndo com uma faca e pronto, vai me matar. Então, a gente começa a reproduzir essas coisas. E quando a gente olha hoje, né, entre a gente, será que dentro de casa nós estamos reproduzindo também algumas coisas? Algum costume? Pensa direitinho. Estou falando essa repetição de costume, mas eu estou trazendo para a gente ter uma reflexão na palavra. É isso? Então, se a gente continua nessa reprodução e não tem a sensibilidade que são dos nossos pais e que a gente precisa de uma abertura nossa em nossas vidas, o Evangelho vai continuar lá no cantinho dele. A gente materializa o Evangelho, a gente começa a acreditar que ter as coisas é ter uma religião, e quanto mais você crê nessa religião, mais coisa você vai ter. E daí a pouco você percebe que se você não trabalhar, você não vai ter nada também. Mas a gente cria aquela ficção na cabeça que vai vencer. E lá na frente, de alguma forma, a gente quebra, na linguagem popular, a cara. Porque a gente senta para fazer uma prece, a gente começa a repetir. Ou a gente não tem aquele sentimento que eu estou fazendo ali, por exemplo, esta água pode estar sendo fluidificada agora. Ah, mas eu não estou vendo. Eu fui criado vendo. Quem trabalhou em escola viu que a pedagogia dos nossos tempos era a reprodução. Não era assim? Dava um texto, você reproduzia. Se você errasse uma letrinha, corrigia. Hoje, para você ensinar, quer dizer, hoje também não, né? Que eu também passei por essa reforma, né? Eu trabalhei em sala de aula. Então, a gente, há 20 anos mais ou menos, eu em sala de aula, a gente passava por esse processo de transformação, de você não reproduzir, mas desenvolver as inteligências. E hoje você pega um livro de uma criança, se a gente não acompanhou, você não consegue fazer uma continha com ela. Você não consegue responder um exercício. Por quê? Mudou, gente. Mudou. O Evangelho está escrito do mesmo jeito, mas a gente precisa ter um entendimento diferenciado. Às vezes eu fico pensando,
quando alguém diz assim, Jesus vai voltar. Aí eu começo a pensar, digo, Jesus vai voltar como? Se ele vier sarado, né? De olhos verdes, né, filho? De olhos verdes, né? Vem. A galera vai correr para quê? Para selfie. Mesmo que ele comece descendo pelas nuvens fazendo milagre, vão subir caça F1M, o Super Tucano, o Raptor 22, MiG-29 e outros aviões para derrubar ele. Porque ou ele é um extraterrestre, ou ele é uma invasão inimiga. E se for descer na Terra Santa, aí está complicado. Porque na Terra Santa tem uma cortina de proteção com míssil e não desce nada. Então imagina se ele vem numa carruagem de fogo. Ele não consegue passar das nuvens. Se ele for materializado. Né? Se for com essa forma material que se pensa. Então, como seria esse Consolador? Como é que ele viria para a gente? Tem uma música muito bonita que eu escuto. Eu escuto tudo, eu assisto tudo. De Paulo Reginaldo, Padre Reginaldo. Ele fala, deixa eu ver se eu vejo, não me lembro o nome, que é a ceia de Natal. Que Jesus vai jantar na casa dele, ele prepara uma refeição e passa um mendigo perto, bate na porta, ele sai arrancando as pernas do frango, a asa do frango, sai arrancando e dando tudo, depois ele se preocupa. E Jesus, quando chegar, o que é que eu vou dar para ele? Né? Então, se a gente esperasse Jesus na nossa casa, ele teria que vir. Mas qual seria a forma dele? Se fosse um espírito, a gente corria, né? Porque muitos espíritos têm medo de espírito. Se vê um espírito, corre. Né? Então, como seria essa vinda de Jesus como Consolador? Como seria esse Espírito Consolador? Esse Espírito de verdade, esse Espírito que vem trazer para a gente uma palavra de renovação, de mudança. Será que a gente tinha condição de perceber isso? Porque se for uma pessoa aí na rua, a gente não vai abrir a porta. Se for alguém dizendo que é Jesus, a gente vai dizer que é doido. Então ele teria que fazer muitos milagres, aí iam dizer que era truque de mágica, que era fake, que era, sei lá, qualquer coisa. Então, se a gente continua reproduzindo as informações do passado, o entendimento do Evangelho também vai ser no passado. Como é que a gente pode entender, na época de Moisés, como um mensageiro, consolador e também ditador de algumas regrinhas sociais, que ele antecedia outros? Qual era o papel dele com aquele povo ignorante? Então, Jesus vem com um povo um pouquinho mais civilizado. Né? E a gente fez o quê? Detonou. Então, no dia de hoje, como é que esse mensageiro viria até nós? Ele não pode ter forma. Ele não pode ter forma. Porque se ele tiver uma forma, a gente vai arrumar um meio de desacreditar. Ele vai ser material como os livros. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 3, que é uma citação que a gente encontra em João 14, de 15, 16, 17 e vai um pouquinho mais para frente. Ele diz assim, olha, se vós amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele os enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. Olha, ele não vem de passagem. Ele não vai chegar aqui, fazer uma selfie e vai embora. Então, se Jesus ficasse eternamente com a gente, como seria? Ele passou pouco tempo, fez aquelas coisas, a gente só chega, vamos passando. Então, qual seria essa forma de um Consolador que permanecesse com a gente? Pode ser uma forma física. Dentro de um consenso, dentro das ideias que a gente já está em tempo de transformação, de conhecimento, a gente não pode admitir isso. Que esse Consolador ele não teria forma. A fim de que permaneça eternamente convosco.
O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Veja, palavras que estão lá em João. Depois a gente vê o que é que diz a doutrina. Então, não o vê e não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Veja, estará na gente. Eu vou conhecer e vai estar comigo. Então, não pode ser uma pessoa, não pode ser um sujeito de formas humanas. Ele vai estar comigo. E a única coisa que pode estar comigo é eu, meu pensamento, minha constituição psicológica e o entendimento que eu tenho de Deus, do Evangelho, de Jesus, da doutrina espírita, desse mundão, para eu poder traçar minha vida como um cristão, como um espírita cristão. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Olha só. Não pode ter forma física. Aí a doutrina, no capítulo 4, ela traz esse comentário. Jesus promete um outro Consolador? Beleza. O Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda? Beleza. Porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Olha, se a gente não estava maduro naquela época, e hoje a gente já tem um pouquinho de madureza, mas a gente precisa ter um pouco mais. A gente não pode ficar, como a gente está falando, ligado naqueles conhecimentos. A gente tem que começar a abrir nossa mente, as nossas percepções. Então, a gente precisa ter essa madureza da compreensão, porque ele vai nos ajudar a recordar. Se a gente recorda alguma coisa, é porque foi ensinado. Ninguém recorda o que não foi passado, né? Para ficar com a gente. Se o Espírito de verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o cristão disse tudo. Já falamos. Se vem para recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. Quando a gente estiver ou for passar pelo egresso individual da desmaterialização molecular do nosso corpo, com outras palavras, quando nosso espírito sair do corpo e a gente for ser comido pelos bichos, né? A gente vai ter que prestar uma conta de entendimento, uma conta de entendimento que a gente tem aqui na Terra. Quando a gente desencarna, se a gente for perceber como essa desagregação, esse afastamento do espírito com o corpo, quantos micróbios existiam ali, né? Existe. Estudos do século XVIII traz para a gente que 90% do corpo da gente é micróbio e 10% é outras coisas. Gente, nós somos um monte de bichinhos andando por aí. Quando a gente percebe que o nosso corpo, em um ano, ele não é mais o nosso corpo, é outro corpo, a questão é, quem continua modelando o nosso corpo? Quem continua? Isso é ciência, né? Isso é ciência. Então, somos um monte de bichinhos. Um corpo que se modifica. Então, alguém ou algo tem que ter uma força maior para trabalhar com isso aí. Então, a gente precisa ter esse entendimento da ciência. Precisa saber que a gente é uma passagem por aqui e que a gente volta como espírito para outro lugar. Esse lugar, a casa do Pai tem muitas moradas, né? Tem muitas moradas de consciência e fisicamente, né? Os planos espirituais são diversos. Então, a questão é, qual é a nossa dúvida?
A gente que está aqui dentro do Espiritismo, dentro da doutrina espírita, dentro da casa espírita. Qual é a sua dúvida? A gente não deve ter dúvida, porque a doutrina explica tudo. Se você pegar o livro O Consolador, eu nem vou mostrar para vocês, está aqui. Eu só fiz uma cópia do índice. Tem tudo. Tudo que você precisa saber. Psicológico, social, crescimento moral, energia, fluidos. Que na época que Chico escreveu, ele usou um termo de flora, né? Flora microbiana, na época. Hoje a gente fala de microbiótica. Microbiótica hoje, se você cuidar, se você hoje cuidar, se você disser hoje eu quero ter qualidade de vida, o que é que você vai fazer? Já que você tem 90% do seu corpo, ou seja, o corpo da gente está composto com 1 quilo de micróbios. Para a gente ter uma qualidade de vida, a gente teria que fazer o quê? Alimentar os micróbios. Se os micróbios morrem de fome, não é não? A gente tem que alimentar os micróbios. Então, se a gente quer uma qualidade de vida, e a gente tem esse entendimento que temos milhares de milhões de bactérias, de micróbios no nosso intestino, no nosso aparelho digestivo, e a gente come coisas saudáveis, coisas que ajudam a alimentar eles, a gente vai ter qualidade de vida. Então, isso no século XVIII aconteceu essas informações, essas descobertas. Chico traz no livro Consolador, que é uma psicografia do Espírito Emmanuel. Aí a gente vem para a questão do passe. Vai falar sobre os fluidos. Aí hoje, a gente não percebe, a gente está passando aqui as frequências de televisão, né, de áudio, de celular. E você acredita? Sim, qual é a influência dessas frequências na minha vida? A frequência de uma torre de celular, será que a frequência pode pegar um radinho, pode pegar, se eu colocar um radinho e ficar sobre ele, será que o radinho vai pegar? Essa frequência passa por onde? Então, no passe, quando eu transmito a energia, eu tenho que ter esse sentimento do que eu estou passando, do que eu estou recebendo. Então a gente precisa ter esse sentimento do que está passando, do que está recebendo. É a mesma coisa que você reproduzir algo na sua infância, hoje, e você não tem noção do que é aquilo. Por exemplo, passar por debaixo de escada. Passei minha vida todinha com medo de passar por debaixo de uma escada. Ave Maria, deixei uma sandália emborcada. Pelo amor de Deus. Um chapéu de boca para cima. Mas isso continua até hoje. Isso continua até hoje. A gente vai para as rezadeiras que vem com um trabalho brilhante de muito tempo. A gente está conversando com as pessoas. Eu gosto de pegar nesses pontos. Onde eu trabalho, as pessoas são muito religiosas, mas o coração é um pouquinho meio durinho. Feito o meu também, estamos se modificando. Aí fala, não, mas estou precisando de uma rezadeira. Aí uma disse assim, vocês estão ouvindo aí, né? Estou falando, mas eu estou falando de boa. Tem uma rezadeira ali, olha, é boa. Ela quando pega um matinho, 2 pancadinhas, o matinho murcha. E eu só escutando. Olha, ela fez isso. Eu já saí outra pessoa. Eu perguntei, saiu outra pessoa, mas o matinho chamou a atenção, murchou, é porque eu estava muito carregado. Mas murchou porque estava carregado, mas essa carga foi para o matinho, como não sabe. Eu estava conversando com uma pessoa que tem um terreiro de candomblé. Não estou dizendo que são todos, vejam lá, gente, não são todos. Porque eles têm uma federação e nessa federação eles estão se organizando, certo? Mas eu conversando com uma pessoa que tem um terreiro, uma pessoa assim mais humilde, de pouca leitura, e eu falei em espírito, e ele não sabia que espírito tinha um formato humano.
que era gente como a gente. Eu digo, pronto. Eu digo, então eu estou perdido. Então veja, essas coisas que passam despercebidas na vida da gente. A rezadeira murchou o matinho, não sabe por que murchou o matinho. Fulano botou olhado, mas o que é o olhado? Não, é uma inveja. Não, olhado e inveja. Sim, mas o que foi que você mandou para... Ah, é o olho de seca-pimenta. Sim, mas é o quê? O olho de seca-pimenta. Não sabe o que é energia. Lá no livro Consolador traz essa informação. Explica. A parte bioquímica, a parte física. Nesse livro fala-se sobre tudo. Aí a questão é, qual é a nossa dúvida? Qual é a nossa dúvida? Quanto espírita? Então, as pessoas aí fora, de outras religiões, elas podem chegar dentro de um conhecimento da sua religião, mas a gente precisa ter o sentimento de transmitir para elas algumas coisinhas, né? Algumas coisinhas. E a gente também precisa construir dentro da gente essa necessidade de aprender. Está aberto para aprender. Dando continuidade. A gente encontra no preâmbulo do que é o Espiritismo, eu peguei aqui alguns fragmentos, para a gente começar lendo e colocando no nosso coração, na nossa mente, o entendimento da profundeza da coisa, para a gente saber e ter a certeza de onde a gente está. O Espiritismo é a ciência que trata da natureza, a origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Ou seja, se a nossa dúvida está aí, nessas questões, nesses entre vírgulas, a gente tem a resposta. Resolvido. O Espiritismo mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como um meio de depuração que garanta a felicidade nas existências futuras. Lá no Evangelho, Jesus fala assim, bem-aventurados os aflitos. Por quê? Mas se a gente está aflito, quem já viu um aflito ser feliz? Quem já viu uma... Mas a doutrina explica. Quando ela diz por que você está sofrendo. Então vamos dar um exemplo. Alguém que está passando por dificuldades, está sentindo aquele peso, aquelas tentações na cabeça, aquelas coisas. Aquelas desarmonias emocionais. A gente chega para ela e diz, você fez mal a alguém? Não. Tem certeza? Tenho. Ok. Você está bem de saúde? Não. Está bem ou não está? Em 1500, nos anos 1500, eu fiz um hemograma completo e deu bem. Não. Vamos ver se teus exames estão legais. Porque a carência de substância, os micróbios, carência de substância, já imaginou 90% de micróbio manifestado lá dentro? Danado de raiva querendo comida? E tu só comendo pão com manteiga? Ou comendo pão com queijo? Comendo pão com queijo? Como é que acontece? Como é que a gente vai resolver isso? Então, os causas do sofrimento da gente a gente tem que procurar. Ah, mas meus exames estão em dias, está tudo bem. E por que essa inquietação na minha alma? Aí a gente parte. Ou influência de espíritos, de irmãos desencarnados. E a gente está num momento de uma sensibilidade maior. Ou a gente é médium. Quem é médium? Aquele que tem uma sensibilidade um pouquinho mais avançada. Então, se eu
estou entrando agora na casa espírita e eu chego numa casa, eu sinto arrepios. Se for uma casa que esteja bebendo, eu sinto vontade de beber. Se for uma casa que tem muita desarmonia, se for uma casa que está com muita alegria, eu sou médium, eu estou sentindo isso. Se for coisa boa, eu não digo para ninguém, porque eu estou feliz. Agora, quando eu estou ruim, eu venho tomar paz. Porque a gente não tem esse entendimento que bom e ruim a gente está sob influência. Porque o livro dos Espíritos diz. E os Espíritos nos influenciam muito. Muito mais do que a gente pensa e até certo ponto até nos conduzir. Isso já está dizendo tudo. Não precisa de comentários. Então, o Evangelho, ele veio, o Consolador, ele veio, e esse Espírito de verdade, ele vai estar habitando entre nós. E eu não tenho dúvida. É a doutrina dos Espíritos. Eu não tenho dúvida. É esse conhecimento espiritual, porque vai ficar em mim. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe apossa a alma. Não precisa ter dúvida, a gente não pode ter mais dúvida. A gente pode ter dúvida em quê? Na dificuldade do trabalho, na dificuldade da relação com a família, né? Esse tipo de situação. Ainda lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, que os Espíritos perguntam qual é o ser que a gente precisa se espelhar, né? Que diz assim, qual é o tipo mais perfeito que Deus criou para servir de espelho para a humanidade? A resposta é simples e pequenininha. Jesus. Então eu não posso ficar inventando moda. Eu estava conversando com uma pessoa e eu disse, o Evangelho, a Bíblia, tem determinado autor. E depois é outro autor. Mas depois é outro autor. E depois é uma federação bíblica. E depois eu não sei o quê. Para que tanto? O que é que a gente precisa das palavras? Qual é o sentimento que eu preciso ter dessas coisas? Jesus nos disse assim, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. A gente encontra no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, essa citação. E para a gente encerrar, eu trago a lembrança que o mês de setembro é um mês amarelo e não pode passar batido uma música muito bonita. Eu acho que a gente precisa sentir as palavras. A pessoa que canta é a Ziza Fernandes, que ela coloca como título Celebra a Vida. Eu vi essa letra e achei ela top. E ela começa assim, vai, fala ao ouvido de quem quer saber, de quem quer ser, saber ser. Deixa eu repetir, né? Porque eu já comecei tirando a melodia da coisa, já comecei entronchando a música da menina lá. Vai, fala ao ouvido de quem sabe ser um ombro amigo para te compreender. Que não te julga e sabe te escutar. Que não tem pressa e sabe te esperar de verdade. Vai, sente que o tempo inteiro é teu. Sente que a vida não te esqueceu. Teu coração é forte para amar. Sente que Deus está a te esperar de verdade. Vai, celebra a vida com teu Pai de amor. Canta ao teu Senhor. Ele sempre está disposto a te escutar. CVV 188. Muita paz para todos.